Salve, guerreiros Saiyajins! Finalmente saiu o capítulo 97 de Dragon Ball Super. E eu já te adianto aqui que rolou algumas coisas diferentes no mangá com relação ao filme que adaptou essa batalha de Cell Max contra alguns dos guerreiros Z. Como por exemplo, foram adicionadas algumas páginas extras para o combate de Cell Max contra Goten e Trunks. Então, hoje eu vou narrar esse capítulo para vocês. Mas antes, eu já peço para você que está aqui no canal, ou então que esteja chegando novo por agora, para deixar aquele likezão, caso você goste do vídeo. E se puder, já se inscreve aí também. Agora, chega de enrolação e bora pro capítulo. O título do capítulo 1097 de Dragon Ball Super é Cell Max Surta. No começo desse capítulo já podemos ver que Goten e Trunks estão usando as suas roupas de super-herói. E então eles partem para cima de Cell Max. Porém, Cell apenas com uma rabada consegue jogar os dois para longe de uma vez só. Podemos ver Gohan, Piccolo e Kuririn bastante espantados com aquilo, enquanto Goten e Trunks começam a gemer de dor. Ai, 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 ai. Bulma, vendo aquilo tudo, então diz: "Eu sabia!" Enquanto Piccolo pergunta: "Eles não estão treinando mais?" Bulma então responde: "É que eles ficaram proibidos de sair por mais de 6 meses." Piccolo fica chateado e então diz para Gohan: "Enfim, a gente não tem outra escolha a não ser ir também, visto que só resta uma semente dos deuses." Nesse momento, Trunks grita de longe: "Piccolo-san, está tudo bem. Isso porque a gente ainda não usou o Super Saiyajin. Vocês dois recuperem as suas energias. Até lá, a gente se vira de algum jeito." Podemos ver na imagem Piccolo, Kuririn e Bulma. E Piccolo então diz: "Será que dá mesmo para confiar que eles possam lidar com isso?" Kuririn então responde: "Bem, quando os dois estão decididos, eles conseguem. Não seria melhor deixá-los tentar assumir a responsabilidade?" Bulma então diz para Kuririn: "Você que não quer lutar, não é?" E Kuririn responde: "Não, não é bem isso." Vemos então que Gama 1 e Gama 2 partiram para cima de Cell também. E os dois começam a disparar ataques de energia em Cell usando as suas armas. Trunks então pergunta: "Ei Gama-kun, esse cara acabou de acordar, né? Parece que ele não está coordenando bem os movimentos do corpo." Gama 1 então responde: "Realmente, a instabilidade na forma como ele está usando o seu poder. Se quisermos derrotar Cell Max, talvez esse seja o melhor momento." Cell então consegue acertar um golpe em Gama 2, que assim joga ele para longe. Nesse momento, Gama 1 sai voando e gritando: "Número 2! Goten e Trunks então se transformam em Super Saiyajin e partem para cima de Cell, enquanto eles dizem: "Certo, agora é a nossa vez." Os dois então começam a acertar vários golpes em Cell Max, usando chutes, socos e até mesmo lançando golpes de energia tipo Kamehameha. Vemos Gama 1 e Gama 2 assistindo a batalha e Gama 2 então diz: "Esses caras, eles são realmente bons." Vemos que Trunks e Goten continuam atacando Cell e eles usam até mesmo golpes de energia tipo Kamehameha para acertá-lo com bastante força. Cell então acaba caindo no chão. Enquanto isso, Gama 2 fala: "Boa." E o Gama 1 então pergunta para o Gama 2: "Aqueles dois não se parecem conosco?" Gama 2 então diz: "Sem dúvida, o manto vermelho que você usa é igual ao deles." E o Gama 1 então responde: "Você se lembra? O doutor, quando nos criou, se inspirou em uma dupla de heróis incrivelmente legais, embora fossem inimigos. Foi o que ele disse." E Gama 2 então responde: "Entendi, então é isso." Vemos que Cell Max continua caindo no chão, enquanto Trunks e Goten comemoram e dizem que podem resolver isso. Nesse momento vemos uma cena bastante engraçada, que é o momento em que Gama 1 e Gama 2 param próximo a Trunks e Goten e dizem que vão ajudar os Saiyaman. Então eles fazem a pose de luta no estilo das Forças Especiais Ginyu. Saiyaman X1, Saiyaman X2, Gama número 1 e Gama número 2 em ação. Cell então começa a se levantar do chão e eles partem para cima dele, usando o ataque Ciclone Style Tornado Super Hurricane.
Os quatro juntos fazem uma espécie de ciclone girando em volta um do outro e atacam a barriga de Cell com bastante força. Cell então é jogado para bem longe enquanto eles comemoram. Isso, é isso aí! Gohan de longe grita, mandaram bem! Enquanto Piccolo diz, embora pareça que estão se divertindo, pelo menos estão conseguindo ganhar tempo com isso. E então Gohan, já recuperou as suas energias? Gohan então responde, sim, pelo menos já consigo me transformar em Super Saiyajin. Vemos então que mesmo depois de ter sofrido um ataque poderoso e ter jogado para longe, Cell ainda continua bem, e então ele aumenta ainda mais o seu poder. Trunks fica assustado com o que aconteceu. Não pode ser, não surtiu efeito. Cell Max então parte para cima dos quatro de uma vez só. E ele então consegue acertar um soco nas costas de Trunks, com o que faz com que jogue ele para o chão. Gama 1 e Gama 2 ficam espantados dizendo, essa não! E nesse momento, Gama 2 é acertado com uma bicuda em suas costas também. Vemos então que pelo fato de Cell ser gigante, ele também consegue acertar uma bicuda usando outro pé em Gama 1. E para não deixar ninguém de fora, ele acerta uma rabada na cara de Goten, lá ele. Vemos Gohan ficando preocupado gritando, Goten! Enquanto isso Kuririn diz, o quê? Cell Max está se movendo diferente agora. Cell continua partindo para cima de Gama 1 e Gama 2 com toda a força e segura os dois com sua mão. Vemos Piccolo bastante preocupado dizendo, desgraçado, sua velocidade está completamente diferente do que era antes. Gohan então diz, seu poder também aumentou, talvez ele esteja se acostumando com a batalha. Piccolo responde, isso não é nada bom. Vemos então que Goten e Trunks se levantam e aí eles resolvem fazer a fusão. Vemos Trunks falando, droga, já que é assim, hora de usarmos nosso último recurso. Goten, a fusão, vamos fazer a fusão. Goten então diz, hã? A fusão? Será que eu ainda lembro? Eles então acabam fazendo a fusão, só que assim como no filme, a fusão acaba saindo de forma errada para aqueles que estavam esperando que talvez a fusão saísse da maneira certa. Vemos então Goten e Trunks assumindo a forma da fusão errada, no qual eles ficam bem gordão. Então eles dizem, droga, errei. Vemos também Piccolo, Gohan e Pan dizendo, hã? Tipo, o que aconteceu? Nesse momento, Gotrunks tentam usar transformação de Super Saiyajin, porém, acaba não dando certo. Contudo, por mais que a transformação Super Saiyajin nem a fusão tenha dado certo, Gotrunks fala, droga, vai ter que ser assim mesmo. E então, eles partem para cima de Cell, mas logo em seguida levam uma rabada novamente, que faz com que eles saiam quicando pelo chão. Podemos ver Gotrunks dizendo, ai, doeu muito. Vemos Piccolo ao lado de Gohan dizendo, o que diabos estão fazendo? Já deu, vamos Gohan. Gohan então diz, sim. Bulma-san, por favor, cuide da Pan. Enquanto Bulma diz, pode deixar. Gohan então usa sua transformação de Super Saiyajin e sai junto com Piccolo para tentar atacar Cell Max. Android 18, vendo aquela situação, diz, não tem jeito, né? Também vou. Kuririn, vendo aquilo tudo acontecendo, pelo fato dele não ser tão forte, ele responde, certo, vão lá, eu protegerei a Bulma e a Pan. Bulma então diz, você encontrou um trabalho adequado. Piccolo é o primeiro a chegar diante de Cell e acaba acertando um chute poderoso em seu pescoço. E nesse momento, Gohan e Android 18 começam a atacá-lo com golpes de energia. Contudo, por mais que Cell seja bastante atacado, ainda assim não surte muito efeito. Vemos então Cell liberar o seu poder ainda mais. É nesse momento que Gama 1 diz, mirem no topo da cabeça. Gohan então fica sem entender, no topo da cabeça? E Gama 1 então responde, essa é sua única fraqueza. Parece que o Dr. Gero previu algo assim e criou uma fraqueza no Cell Max. Piccolo então diz, uma fraqueza? Enquanto isso vemos Gama 2 agora falando, mas esteja preparado. Atingir sua fraqueza desencadeará uma grande explosão que eliminará todas as células do Cell Max. E talvez a gente não consiga salvar as nossas vidas. Gama 1 e Gama 2 então partem para cima de Cell Max usando as suas pistolas de energia para tentar acertar a cabeça de Cell. Porém, Cell consegue desviar. Gotrunks, número 18 e Piccolo começam a usar ataques de energia também para tentar acertar a cabeça de Cell Max. Porém, nenhum deles consegue obter êxito.
Cell então parte para cima de Gotenks e consegue acertar um soco nele. É nesse momento que vemos Gohan dizer: droga, como ele é rápido! E Android 18 responde: mesmo que diga que é pra mirar na cabeça dele, ele se move tanto que é difícil acompanhar. Vemos Kuririn então abandonando Pan e Bulma dizendo: eu também vou. Gama 2 então fala: de toda forma precisamos parar os movimentos dele. Enquanto isso, Gama 1 diz: vou chamar a atenção dele. Ataque com todo o seu poder. Gama 1 então começa a disparar ataques de energia em Cell com sua pistola novamente. Enquanto ele diz: vem pra cima, Cell Max. E Cell então parte para cima dele e ele começa a voar para longe para desviar dos ataques de Cell. Depois que ele consegue botar uma distância boa de Cell, ele se vira e usa a sua arma para criar uma bola gigante de energia e assim então ele dispara em Cell. Nesse momento vemos que Cell acabou ficando distraído e Piccolo para diante da cabeça de Cell Max para usar um golpe de energia também. E dessa forma ele acaba acertando um ataque poderoso na cabeça de Cell. Vemos Gotenks e Gohan comemorando: deu certo! Enquanto isso, Pan abandona Bulma e sai correndo. E Bulma fica gritando: Pan-chan, não vá agora! É mostrado então que o golpe de Piccolo na cabeça de Cell não surtiu efeito, pois parece que Cell meio que conseguiu absorver a energia de Piccolo. Piccolo fica sem entender nada, enquanto Cell começa a disparar energia. Podemos ver saindo golpes de energia através das pontas do seu dedo e também através daquela esfera que tem em sua cauda. Vemos que os guerreiros que estão lutando contra Cell começam a tentar desviar do ataque. Enquanto isso, alguns golpes de energia vão em direção aonde Pan estava. Bulma começa a gritar: volte, Pan-chan! Enquanto isso, Pan sai correndo e Kuririn começa a gritar: Pan, voe! E Pan, coitada, desesperada, correndo dos golpes de energia, gritando: eu não consigo voar! Kuririn então volta voando depressa e consegue carregar Pan para longe dos golpes de energia que estão caindo por ali. Nesse momento, ele consegue chegar diante de Bulma e ele diz: ufa, isso foi perigoso. Pan então agradece a ele: você me salvou, obrigada. Bulma então diz: é melhor a gente esperar dentro do avião, pois aí dá para fugir a qualquer hora. Voltando para a batalha, depois que Cell disparou vários golpes de energia, podemos ver Gohan, Piccolo, Gama 1 e Gama 2 atrás de algumas rochas que estão no caminho para que Cell Max não note a presença deles. Vemos então Gohan dizendo: precisamos de um ataque mais forte. Enquanto isso, Gama 2 então diz: depois de analisar várias opções, parece que só existe uma única forma. Gama 1 então responde: não faça isso, se for assim, eu também vou. Enquanto Gama 2 responde: não dá. Número 1, você precisa salvar o Dr. Hedo. Dê uma olhada com seu filtro biológico, o Dr. Hedo não morreu. Vemos então que Gama 1 usa seu filtro biológico e percebe que o Dr. Hedo ainda está vivo. E Gama 2 então diz: você precisa prestar mais atenção, número 1. Então galera, assim acabou o capítulo. Eu sei que vocês estão desesperados para que esse arco de Cell Max acabe logo e comece alguma nova outra saga, mas teve algumas coisas diferentes do filme, como eu tinha dito, como por exemplo, Goten Trunks enfrentando Cell usando a sua transformação de Super Saiyajin. Isso não tinha acontecido no filme e dessa vez acabou ficando um pouco diferente, assim a gente conseguiu perceber um pouco melhor de como seria a batalha entre eles. Outra coisa também que ficou diferente é que Pan, ela aprende a voar justamente nesse momento em que Cell Max começa a disparar os lasers e começa a ir em direção a ela, e a partir daí ela começa a correr e então ela consegue voar para fugir dos lasers de Cell. Porém, aqui no mangá ficou bastante diferente, como vocês viram, foi Kuririn que acabou salvando ela. Pelo menos dessa forma ele ganhou um destaque, para não dizer que ele não fez nada. Mas e aí, o que é que vocês estavam esperando desse capítulo? Vocês queriam que Goten Trunks tivessem feito a fusão da maneira certa e tivessem tomado um pau de Cell Max? Ou vocês acham que assim também tá tranquilo, não tem problema? Quem sabe essa transformação deles vindo da maneira certa pode acabar acontecendo depois. Deixa aí nos comentários e vamos resenhar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.